Quer interagir com seus artistas favoritos e de quebra concorrer a muitos prêmios? Chegou o Rede TV Plus e com ele você participa dos programas, interagindo em enquetes exclusivas, você assiste a programação da Rede TV e ainda concorre diariamente a muitos e muitos prêmios. Se liga! São smartphones, TVs e até carros. Então acesse redetvplus.com.br. A gente tem falado aqui desse caso do Neymar, né, que Sim. também promete um desenrolo maior, porque eu não sei se vocês sabem, gente, esse caso agora de investigação do Neymar no Ministério Público entrou numa fase recursal. Foi impetrado ontem já um recurso, quer dizer, já houve então uma decisão, né, da primeira promotoria de investigação penal do Ministério Público. A gente teve acesso, Sônia, hoje cedo, a toda a decisão da juíza, todos esses documentos, e eu vou explicar aqui rapidamente para falar quais são os argumentos agora da outra parte, né, entrando com esses recursos. A promotora, Sônia, ela analisou, a promotora que foi sorteada para pegar esse caso, ela analisou isso de forma criteriosa e ela entendeu que não há enquadramento de crime de homofobia, nem incitação ao ódio, Sério? nem corrupção de menor, nem ameaça de morte. Nada, né? Nada. Ela pediu apenas para que esse caso proceda com a denúncia que o Agripino, o ativista LGBT, denunciou das ameaças de morte que ele está sofrendo. Sim. Então ela pediu para que desconsidere-se tudo relativo ao Neymar e proceda a essa denúncia aí em curso somente com essas agressões que foram direcionadas ao Agripino. E aí o que ela exatamente alegou, Sônia? Sobre a questão da homofobia, ela passa o seguinte parecer, abre aspas, não vislumbro enquadramento de crime de homofobia a teor do disposto. Não há nos áudios incitação a cometimento de crimes em razão da homossexualidade da vítima. E aí ela vai além, Sônia, e explica a visão dela também sobre a tratativa do crime de homicídio, né? Que eles pedem também, falando que estariam articulando, matar o Thiago, né? Com todas aquelas palavras que fizeram. Ela diz o seguinte, com a violência, isso. Ela diz o seguinte, deixa eu passar aqui. Com efeito, durante tal conversa, Neymar chama a vítima de viadinho, e aí outra palavra que não tem como a gente falar aqui, e ela considerou exatamente aquilo que a gente alertou no programa passado, né? Que talvez não seria possível proceder com a denúncia, uma vez que o Thiago não tem interesse nele mesmo representar isso. Então ela diz o seguinte, com efeito, durante tal conversa, Neymar chama a vítima de viadinho e aquele resto, cabendo nesse caso a própria vítima, Thiago Ramos, o ex-namorado da genitora do Neymar, se entender cabível e de interesse representar para que seja investigado pelo crime previsto no artigo. E aí ela faz uma brechinha embaixo, colocando que aguarda qualquer manifestação nesse sentido aí do Thiago Ramos, né? Caso ele queira representar o Neymar e não terceiros. Além disso, sobre a questão do homicídio, né, dessa coisa, ela diz o seguinte, por outro lado, não vislumbro também tentativa de crime de homicídio a ser investigado. E aí é o que ela considera, com efeito, houve uma infeliz conversa particular entre amigos, na qual o representado estaria buscando informações sobre a saúde da sua genitora e eventual agressão à vida entre a mesma e o seu então namorado, amplamente divulgado na mídia. Os terceiros não identificados, que acabam falando em colocar, aí aquilo que a gente também não pode falar, da vassoura, Sônia. né? Isso, ela considera que eles estavam falando sobre esse planejamento caso fosse confirmado uma eventual violência contra a genitora do Neymar. Mas como o Thiago não levou isso para frente, como ainda está em curso aquela investigação paralela na delegacia sobre o depoimento da Nadine e do Thiago, a promotora considerou que ainda não tem como caracterizar essa violência. Então, em razão disso, o plano não se consumou, né? Havia ali um plano para pegar ele, bater, fazer e acontecer, mas caso fosse considerado que, de fato, a Nadine pudesse ter sido agressiva, pudesse ter sido agredida. Então, ela considera que isso só poderia ser investigado se, de fato,
a Nadine fosse agredida, né? Isso, para alguns juristas, é uma contradição, né? Independente do fato acontecer ou não, houve um plano ali mesmo, né? Dando uma previsão futura. Né? Eles brecaram isso. realmente o Thiago não fazendo a denúncia, tendo feito e depois retirado, que é uma coisa ainda sob investigação, e vai ficar por elas. Ou realmente o Neymar está na boa agora lá na França, está mais tranquilo com essa história, né?